Olá pessoal, vamos à nossa correção do TD de Matemática do sétimo ano, primeira etapa, prova parcial, ok? Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, represente cada situação abaixo por meio de uma expressão e dê o seu resultado. Então, um elevador estava parado no quinto andar e subiu 3 andares. Então, ele estava parado no quinto andar, tá? Então, ele estava parado no quinto andar, mais 5, e subiu 3 andares. Isso vai colocá-lo na posição mais 8, ou seja, no oitavo andar acima do zero. Seria o térreo, tá bom? Letra B. O mergulhador estava 6 metros abaixo do nível do mar. Como é que eu represento isso como número inteiro? Menos 6, tá? 6 metros abaixo. Se abaixo do nível do mar é negativo. Sabendo que ele poderia observar animais muito interessantes 7 metros abaixo, então ele estava menos 6 e desceu 7, tá? Resolveu descer até lá. A quantos metros do nível do mar o mergulhador se encontra após essa descida? Menos 6, menos 7, isso vai dar menos 13 metros, ok? E o último, a temperatura em certa cidade era de menos 3 graus Celsius, ou 3 graus abaixo de zero. E sofreu uma queda de 3. Então ela estava a menos 3 e sofreu uma queda de 3 na madrugada, né? Qual foi a temperatura registrada nessa madrugada? Menos 3, eles têm sinais iguais. E nós aprendemos que números de sinais iguais, eu vou somar esses números e vou repetir o seu sinal. Então, menos 6 graus Celsius. Ok, pessoal? Questão número 2 tem o seguinte enunciado, né? Assinale as proposições verdadeiras em relação ao conjunto dos números inteiros, tá? Qual é o conjunto dos números inteiros? Relembrando que o conjunto de números inteiros, que é representado pela letra Z, ele é formado pelos números negativos, menos 3, menos 2, menos 1, né? O zero e os números positivos, 1, 2, 3 e ao infinito, certo? Primeira proposição, o simétrico de menos 4 é 4. Simétrico quer dizer oposto, tá? Que está a uma mesma distância do zero. Então, o simétrico do menos 4, eu tenho o menos 4 bem aqui, o simétrico dele, o que está do outro lado, né, espelhado por ele, seria o mais 4. Isso é verdadeiro. Vamos marcar, certo? Segundo, o sucessor de menos 7 é menos 8. Se você pegar essa sequência aqui, que está em ordem, se você for escrevendo os números, você vai ver que você vai escrever primeiro menos 8, menos 7, menos 6, menos 5. Esses números aqui estão aumentando, tá? Então, menos 1 até que chega no zero. Então, o sucessor de menos 7 é menos 8. O sucessor é o que vem depois. O que vem depois do menos 7 é o menos 6. O menos 8 é o antecessor. Então, a segunda é falsa. Terceira, o módulo de mais 10 é menos 10. Não. Módulo é a mesma coisa que valor absoluto, né? Ou a distância do número até o zero. Então, o módulo de mais 10, né? O correto aqui seria menos 6. O módulo de mais 10 é apenas o 10. Então, a terceira também é falsa. E o antecessor de zero é menos 1. Eu consigo visualizar aqui, ó. O antecessor de zero é menos 1. Esse item é verdadeiro. Vou marcar, ok? Quinta. Se a soma de dois números inteiros resulta em um número negativo, os dois números são obrigatoriamente negativos. Ele está me fazendo uma pergunta, ou melhor, está me fazendo uma afirmação que se eu tenho uma soma e o resultado está negativo, se eu pego um número inteiro agora, tá? E somo com um número inteiro e o resultado dá negativo, isso obrigatoriamente me diz que eu tenho aqui dois números negativos.
tá? Que ele está dizendo, ó, obrigatoriamente. Então, obrigatoriamente, ou seja, ele está querendo dizer que o resultado só vai dar negativo se os dois forem negativos. Isso é verdadeiro ou falso? Vamos analisar as 4 possibilidades, tá? Os dois terem sinais negativos, os dois terem sinais positivos e um ter sinal positivo e o outro ter sinal negativo, tá bom? É lógico que se eu somo dois números positivos, sejam eles quais forem, sempre vai dar um resultado positivo, certo? O meu problema é que, será que se eu somar um positivo com um negativo, será que não vai dar negativo, não? Vamos fazer um exemplo aqui, ó, mais 4, menos 4 mais menos 1, isso vai dar menos 5, né? Porque eu vou eliminar os parênteses e vou fazer a soma. Agora, imagine que eu tenha menos 4 e mais 1. Estou trocando os sinais aqui, ó. Isso aqui vai dar menos 4 mais 1, que como eles têm sinal diferente, eu vou subtrair e dar o sinal daquele que tem maior valor absoluto. Olha aí, ó, já achei outro resultado negativo. E os dois números que eu usei para encontrar um resultado negativo não têm o mesmo sinal. Então, essa proposição 5 é falsa. Se a soma de dois números inteiros resulta em um número negativo, os dois números são obrigatoriamente negativos. Não, né? Depende dos números, depende de quem é o maior. Né? Se eu tivesse colocado primeiro esse exemplo aqui, ó, os mesmos números só trocando o sinal, eu teria mais 4 menos 1, que isso aqui daria mais 3. Então eu posso encontrar um resultado negativo de duas formas, ou os dois números sendo negativos, ou um sendo negativo e o outro positivo, desde que o que tenha maior valor absoluto seja o negativo. Então eu encontrarei também o resultado negativo. Ok, pessoal? Vamos à próxima questão. A questão 3 diz assim: a temperatura às 23 horas era de 1 grau positivo. Entre essa hora e a meia-noite, desceu 2 graus. Da meia-noite às 6 horas da manhã, desceu 5 graus. Das 6 da manhã ao meio-dia, subiu 10 graus. Calcule sucessivamente. Primeiro, a temperatura à meia-noite. Esse tipo de problema, pessoal, vou fazer aqui uma reta, que não vai ficar tão reta, tá? Mas é uma dificuldade que eu tenho usando esse recurso aqui. Pelo menos nesse tipo de site, de aplicativo. Então, vamos supor que eu tenho uma reta aqui, aqui seja a temperatura zero, tá? Ele disse que a temperatura está mais 1 às 23 horas. A primeira temperatura é essa aqui, mais 1 grau. E entre essa hora e a meia-noite, ela desceu 2. Olha, se eu estou no mais 1 e eu descer 2, eu vou para onde? Eu vou descer 1, eu vou descer 2. Ou seja, matematicamente seria, eu tenho mais 1 e vai descer 2. Para quanto é que eu vou? Menos 1. Então a resposta aqui do primeiro é menos 1 grau. Certo? O que foi que aconteceu depois? Da meia-noite às 6, desceu 5. Então ela já está no menos 2, tá? Ela já está, menos 2 não, desculpa, ela está no menos 1. E ela vai descer 5, né? Ela está aqui no menos 1, ó, e ela vai descer 5. Ela vai descer 1, 2, 3, 4, 5. Para quanto ela vai? Vamos lá, eu estou na menos 1 e vou descer 5. Eu vou chegar à temperatura de menos 6. Por quê? Porque os sinais aqui são iguais. Então, estava na menos 1, desceu 5 graus. Eu vou chegar na temperatura de... Estava na menos 1, desceu 5. Eu vou chegar na temperatura de menos 6 graus. Ok? E a última situação, das 6 horas da manhã ao meio-dia, ela subiu 10. Então, lembrando que ela está lá no menos 6. Tá? Ela está lá no menos 6. E ela vai subir 10. Então, eu vou fazer o quê? Menos 6 mais 10. Olha, os sinais são diferentes. Subtraio e dou o sinal daquele que tem maior valor absoluto, mais 4 graus. Ok, pessoal? Vamos à próxima questão.
Questão número 4 diz assim: observe os números e responda aos itens a seguir. Então, observando os números, qual deles é o maior? Lembrem agora que vocês têm os negativos e os positivos. Os positivos são sempre maiores que os negativos, então os maiores só podem ser esses três aqui. Tá? Qual deles é o maior? O 19. Letra B. Coloque-os em ordem crescente, separando-os com o sinal de menor. Ordem crescente é do menor para o maior, né? Então, quem é o menor de todos? Os menores têm que ser os negativos, tá? Qual deles é o menor? O menos 28. Depois vem quem? Vem o menos 3. Depois vem quem? O menos 2. Depois vem quem? O 0. E aí eu vou para os positivos. Eu tenho mais 5, eu tenho mais 14 e eu tenho mais 19. Pronto. Coloquei-os em ordem crescente, tá? Separados pelo sinal de menor. Aqui está dizendo que menos 28 é menor que menos 3, que é menor que menos 2, que é menor que 0, que é menor que 5, que é menor que 14, que é menor que 19. E a letra C pede para você somar todos eles. Como eu expliquei para vocês em sala de aula, a melhor forma de somar vários números que têm sinais diferentes, tá, é somar por grupo. Eu vou somar aqui o grupo do positivo e vou somar o grupo do negativo. Quem são os positivos? O 14, o 19 e o 5. Fazendo a soma desses números, 4 mais 9 dá 13, 13 mais 5, 18, sobe 1, uma dezena para cá, e eu vou ter um total de 38 positivo. Vamos fazer a mesma coisa com os negativos. Quais são os negativos? O 28, o 2 e o 3. Somando esses números, 8 mais 2 dá 10, com mais 3 dá 13, vai 1. 1 mais 2 dá 3, esse 33 é negativo. Não precisa somar o zero, porque o zero é o elemento neutro da adição. E agora, com esses dois números que têm sinais contrários, eu vou fazer a subtração. Lembrando de sempre colocar primeiro que tem maior valor absoluto e embaixo, né, minuendo, subtraindo, tem que estar nessa ordem, tá? Fazendo essa subtração, isso aqui vai dar 5. 5 o quê? 5 positivo. Qual é a soma de todos eles? Mais 5. Ok? Sempre faça com calma, separe os positivos dos negativos, senão você pode errar os seus cálculos, tá? E pensem antes de somar. Não existe mais uma adição sem que o número tenha um sinal. Então, aquela pergunta que eu falei para vocês. Esses dois números aqui, o pessoal gosta de me desobedecer, né? Eu tenho esses dois números aqui, eu vou fazer o que com eles? Somar ou subtrair? Tem um menos, vou subtrair. Isso não é mais assim, né? Então eu tenho que primeiro analisar os dois sinais. Eles têm sinais diferentes. Se tem sinais diferentes, eu vou subtrair e vou dar o sinal do maior. É menos 14. E esse menos 14 eu vou fazer com mais 9. Eles têm sinais diferentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair e vou dar o sinal do maior. O zero nem tem sinal. Então dá mais 5. Mais 5 e menos 2, eles têm sinais diferentes. Eu vou subtrair e dou o sinal do maior valor absoluto. O 3 e o 5 têm sinais iguais. Eu vou somar e vou repetir o sinal. Eles têm sinais diferentes. Eu vou subtrair e dar o sinal do que tem maior valor absoluto. Tá? Você pode fazer um por um, do jeito que eu fiz aqui, ou separar em dois grupos. Fica a seu critério, tá? Se fizer dessa forma vai dar certo, se fizer dessa forma aqui também vai dar certo. Vamos para a próxima questão. A questão 5 pede apenas para você dizer qual é o número inteiro que cada letra representa. Tá? Num problema desse, você vai pegar os números que você tiver e vai usá-los como base, tá? Então aqui tem vários, às vezes eu só tenho um número num cantinho, aqui tem vários números. O que é que você faz? Você preenche os espaços que estão faltando. Aqui é o 0, se aqui é o 2 e aqui tem um tracinho, então isso aqui só pode ser o 1.
Aqui é o 2, aqui vai ser o 3, aqui vai ser o 4, ó, bateu certo, ó, 5, 6, aqui vai ser o 7. Para cá, ó, tem o menos 1, então aqui vai ser o menos 2, tem o menos 3, então é o menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Bateu tudo direitinho, tá? Depois que você preenche todos e vê que está todo mundo em ordem, né? Ó, 1 menos 1, 2 para cá, menos 2 para lá. Eles estão simétricos, como se fosse um espelho, né? Aí você vai preencher. Ah, quanto é que vale o A? O A vale menos 6. Ah, quanto é que vale o B? O B vale menos 4. Ah, quanto é que vale o C? O C vale 1. Quanto é que vale o D? O D vale 3. Pronto, acabou. Uma questão super fácil, desde que você preencha todas as casas antes de ficar colocando os números. Certo, pessoal? Vamos à próxima questão. Vamos lá, pessoal. Questão número 6. Qual é a soma de todos os inteiros entre menos 70 e mais 70? Esse tipo de problema, uma dica para você resolver é a seguinte. Você coloca uns 3 números, tá? Aqui. Coloca 3 pontinhos. Vamos colocar o menos 0, menos 1, o 0 e o 1, tá? E aí eu vou colocar uns 3 números aqui para o final. Vou colocar o 68, o 69, né, positivo, positivo, e o 70 também positivo. Só para você ter uma ideia do que está acontecendo. Ele quer que eu some todos esses números. Se eu for somando aqui em ordem, do jeito que eu expliquei a questão anterior, né? Somos negativos, somos positivos, depois subtrai. É ótimo fazer isso, mas cada caso tem um detalhe. Nesse tipo de problema que você vai somar uma sequência de números, a dica é a seguinte. Ó. Se você prestar atenção, o primeiro com o último, tá? O menos 70 com o mais 70, se eu somo dá zero. Se eu pegar o segundo com o penúltimo, essa soma também dá zero. Se eu fizer isso com cada um desses pares, a soma sempre vai dar zero. Por quê? Porque sempre eu estou somando dois números opostos. Então essa soma aqui, desses números, sem perder tempo nenhum, vai dar zero. Certo? Aí vem uma dica. E se eles não forem dos mesmos números, né, dos mesmos valores absolutos, da mesma distância, o que é que eu posso fazer? Uma dica com um número menorzinho. Eu mando você somar, tá? E aqui tem outro detalhe, né? Entre, né? Se é entre, nem o 7 mais 70, nem o menos 70 vão entrar, tá? Então eu teria que somar do menos 69 ao mais 69. Isso não vai fazer diferença nenhuma, porque a soma vai continuar zero. Mas o prefixo entre, quando é uma contagem, vai mudar o resultado, tá bom? E se os extremos forem diferentes, também vai mudar, tá certo? Então vamos supor que eu quero novamente, quero somar entre menos 4 e mais 2, por exemplo. A maneira fácil de fazer isso aqui seria colocar os números já que eles são pequenininhos, né? O menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Como eu usei aqui o entre, nem o menos 4, nem o mais 2 vão entrar nas minhas contas, tá bom? Eu usei entre, então entre eles não entram. Contradiçãozinha nas palavras. Então eu vou somar esses números aqui. Só quem vai ter opostos vão ser esses dois aqui, ó. Esse vai cancelar com esse, que são opostos, e eu vou somar menos 3 menos 2, que vai dar menos 5, certo? Então dá para fazer isso com qualquer tipo de soma de números em sequência. É do menos 40 até o mais 38, tá? Agora não entre, agora do, certo? O que é que você vai fazer? Você vai pegar menos 40, menos 39, menos 38, como eu falei, uns 3 numerozinhos antes, tá? E uns 3 numerozinhos lá no final. Vamos colocar menos 35, 30, não vai dar aqui, 36, 37 e 38. Certo? Vou colocar isso aqui. Aí eu quero somar do. Se eu quero somar do, vai entrar o primeiro e vai entrar o último. E você vai ver que vai ter uma região que vai ter opostos. Essa região aqui, a soma deles, sempre vai ser zero. Então você só tem que se preocupar em somar esses dois números aqui, que vai dar 79 negativos, certo? Então, mesmo que seja uma soma grande, eu sempre vou ter números opostos, porque eu estou
número negativo, indo até um número positivo, certo? Então fica a dica, se for entre do, não esqueçam de tirar os extremos, tá? Agora vamos para a próxima questão. Quantos inteiros temos do número entre, olha o entre aqui de novo, entre menos 7 e mais 37? Eu falei que problemas que fosse de entre, o que é que você tinha que fazer? Você tinha que pegar o maior, né, somar esses dois números aqui, os valores absolutos, já que é um negativo e um positivo. Isso aqui vai me dar 44. E como ele falou entre, eu tiro 1. Isso aqui vai me dar 43. Certo? Essa é a resposta. Ok, pessoal? Vamos lá, pessoal. A oitava questão diz o seguinte: em um campeonato de futebol, o saldo de gols é muito utilizado como critério de desempate entre dois times que apresentam a mesma quantidade de pontos. Este é obtido pela diferença entre gols marcados e gols sofridos. Então nós temos aqui uma tabela de equipes, certo? Gols marcados e gols sofridos. Ferroviário, Ceará, Fortaleza, Uniclinic e Itapipoca. Só time bom. Questão item A diz assim: qual o saldo de gols de cada equipe? Então eu vou fazer no próprio desenho, tá bom? Saldo de gols aqui do Ferroviário. O Ferroviário marcou 28, sofreu 20, então eu vou fazer 28 menos 20, que vai me dar um saldo de 8. 8 positivo, tá bom? Ferroviário com saldo de 8. Ceará. Ceará ele fez 18, levou 16. Saldo de gols de mais 2. Vamos agora ao Fortaleza. Fortaleza tem 21 gols marcados, 28 sofridos. Isso vai me dar um saldo de 7. Só que esse 7 é negativo, ele levou mais do que fez, tá? Próximo time é o Uniclinic, que ele fez 20 e levou 18. Isso vai me dar um saldo de 2, só que 2 positivo. E para finalizarmos aqui, o Itapipoca fez 16, levou 21, saldo de gols de 5, só que negativo, tá bom? Então cada um com seu saldo de gols. Letra A pergunta qual é o saldo de gols de cada equipe. Então está aqui, né? Ferroviário, saldo de gols de mais 8. Ceará tem saldo de gols de mais 2. Fortaleza tem saldo de gols de menos 7. Uniclinic tem saldo de gols de mais 2. E Itapipoca tem saldo de gols de menos 5. Letra B pergunta o seguinte: qual equipe tem melhor saldo de gols? O Ferroviário. E a letra C, qual equipe tem pior saldo de gols? O pior saldo de gols aqui, pessoal, foi o do Fortaleza, tá bom? Sem nenhuma discriminação, foram apenas contas imaginárias, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão número 10, você tem aqui, escreva os números inteiros representados pelos pontos A, B e C em cada reta numérica. Muito parecido com o anterior, só que aqui, ó, eu vou colocar aqui o 1, o 2 e o 3. Peraí, mas aqui tem um 6. Então, não vou andar de 1 em 1, tá? Eu não posso dizer que aqui é o 5, também aqui é o 4, porque o próximo é o 0. Esses números eles têm que andar, como esses pedacinhos aqui, esses traços estão em distâncias iguais, isso quer dizer que você tem que andar valores iguais, tá bom? Então, não é obrigado a estar andando de 1 por 1. Nesse caso aqui, eu vou andar de 2 em 2, isso dá certo. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, deu certo. Então, voltando, menos 2, menos 4 e menos 6. Então, o A aqui vale menos 6, o B aqui vale mais 4 e o C vale menos 2. Sempre faça isso, veja se está andando de 1 em 1, de 2 em 2, para que você possa marcar corretamente, tá? A letra B, ó.
do 0 passou por 5. Então aqui deve estar andando, está andando de 5 em 5. Aqui vai ser mais 10, aqui vai ser mais 15. Voltando, aqui é menos 5, aqui é menos 10 e o outro menos 15. Está correto. Então eu posso dizer que o A vale menos 5, que o B vale mais 10 e que o C vale mais 15, ok? Ó, o 0, o vizinho dele é o 3, no caso aqui menos 3. Então eu já tô desconfiado que eles estão andando de 3 em 3. Vamos ver se está certo. 0. Aí aqui vão ser 3, mais 3, 6, mais 3, 9. Voltando. 0 menos 3, menos 6, menos 9. Agora é só responder que o A vale menos 6, que o B vale mais 6 e que o C vale mais 3. Questão fácil, se você prestar atenção nesse detalhe. Vamos à próxima. 11ª questão, ele está falando assim, ó, considere que x, y e z são números inteiros consecutivos, tá? Tais que x é menor que y, menor que z, assinale verdadeiro ou falso. Uma dica para você resolver problemas que não tem número e tem letras é fazer com números, tá? Tipo assim, ó, eu vou colocar aqui 3 possibilidades, 4, 3, 4, 5 e 6, tá? O x sendo 4, o y sendo 5 e o z sendo 6, eles positivos. Eu vou também fazer uma segunda possibilidade, sendo um negativo, um zero e um positivo, já que ele fala que são 3 números consecutivos. E a minha terceira possibilidade, eu tenho que imaginar todas as possibilidades possíveis, tá? E a minha terceira possibilidade seriam os 3 sendo negativos. Então, tipo, o menos 3, o menos 2 e o menos 1. Podem ser quaisquer valores, tá? Quaisquer números. Estou colocando esse daqui, que fica mais fácil para mim, ok? Então, vamos analisar o primeiro. Se eu pego 3 números inteiros consecutivos, a soma deles é sempre um número positivo. Se eu somar aqui, vai dar número positivo. Se eu somar aqui, vai dar 0. E se eu somar aqui esses 3 números negativos, vai dar negativo. Então a primeira é falsa. X é menor do que Z. Olha, o x é esse primeiro número, tá? Todos esses primeiros números aqui são os valores de x. Os segundos são os valores de y, tá? Então esses aqui são os valores de x. Esse segundo aqui é o valor de y. E o terceiro o valor de z. Note que o x é sempre menor que o z em todas as opções. Então essa aqui é verdadeira, tá bom? Próximo. Se z for menor do que 0, qual é o caso que se atenta a esse aqui? Ó, o z sendo menor do que 0, é esse aqui, o último. Ó. Se o z é menor do que 0, então x e y negativos. Olha, deu certo. Ó. Se o z for menor que 0, eu botei o menos 1, né? Mas eu poderia ter colocado qualquer número. O x e o y também vão ser negativos. Tá? Então essa aqui é verdadeira. Viu como esses números vão me ajudar? Não vou ficar imaginando na minha cabeça não, tá? Eu vou sempre colocar no papel para ajudar os cálculos. E a outra possibilidade que está falando aqui, a última, ó, se y for 0, ó, que foi essa do meio aqui, olha aqui, ó, o y é 0, ó, certo? Ó, então já tem aqui a resposta, é só olhar. Ó. Então x e z são simétricos, tá certo? Ó. Se o x for 0, o y... Ou se o y for 0, né, o x dá menos 1 e o z dá mais 1. Esses são números opostos ou simétricos. Então essa aqui é verdadeira. Viu como essa sequência aqui ajudou? Tá? Se eu estivesse pensando aqui na minha cabeça, eu teria errado a maioria. Mas como eu tenho essa estrutura aqui para me ajudar, esses números que poderiam ser quaisquer número, eu escolhi isso aqui aleatoriamente, tá? Menos esse do meio, né? Porque não poderia ser outro com o 0 sendo o número do meio, tá? O número do meio eu escolhi aqui 3 números positivos, 3 números negativos e usar números positivos e negativos. Como eles têm que ser em sequência, né, consecutivos, o 0 obrigatoriamente teria que ser o do meio, tá? Mas usando essa ideia aqui, eu consegui analisar todos os itens sem muito trabalho. Ok, pessoal? Vamos à próxima questão. Próxima questão, 12, ele quer que você seja os números A, que vale menos 2, mais 4, menos 7.
B que vale menos 4 e mais 7. Qual é o valor de A mais B? Dica: vamos pegar esses números e escrever de uma maneira mais bonitinha, principalmente o A, né? O A está cheio de parênteses e sinais aqui de mais. Primeira coisa a fazer, eliminar os parênteses, tá? Então você vai escrever menos 2, mais 4. Esse sinal de mais aqui é a operação, mas você sempre vai colocar o sinal que está dentro do parênteses. Então fica o menos 2, o mais 4 e aqui você vai colocar o menos 7, tá? E aí você vai resolver essa conta da maneira que você quiser. Aí eu quero juntar os dois negativos e subtrair do positivo, que vai dar menos 5, beleza. Aí eu quero fazer esses dois, o resultado com o terceiro. Não importa a forma, contanto que você tome cuidado e sempre antes de efetuar pergunte: olha, tem sinais iguais ou diferentes? Diferentes, então eu vou subtrair e dou o sinal do maior. Olha, agora, esses dois números têm sinais iguais ou diferentes? Diferentes, então eu vou subtrair e dar o sinal do que tem maior valor absoluto, tá? Qualquer uma das duas maneiras você chega no menos 5. O B, eu já vou escrever direto aqui, ó, menos 4 mais 7. Menos 4 dá menos 8. Menos 8 mais 7, pergunta, sinais iguais, soma e repete sinal. E agora? Os sinais são diferentes. Subtraio e dou o sinal daquele que tem o maior valor absoluto. Então o A vale menos 5 e o B vale menos 1. Quanto é que vai dar A mais B? Ou seja, menos 5 mais menos 1. Menos 5 menos 1 vai me dar menos 6. Acabou. Vamos para a próxima. 13. Complete o saldo dos dias 15, 20 e 26 no extrato abaixo. Então, já falamos em problemas de extrato, né? Nós temos um extrato que no dia 5 ele tinha um saldo positivo de R$400. Tá? No dia 7 foi feita uma retirada de 450. Então pensa lá, ele tinha 400, tirou 450. Como é que eu vou tirar mais do que eu tenho? Eu vou ficar devendo. Devendo quanto? 50, que foi o que foi assinalado aqui, ó. Fiquei devendo 50. Aí o que foi feito? Ó, um depósito de 380. Então, eu estava devendo 50 e depositei é mais, 380. Olha, eles têm sinais diferentes, eu não vou somar, eu tenho que prestar atenção nos sinais. Sinais diferentes, eu vou subtrair os seus valores absolutos e colocar o sinal do maior. Opa, 330, né? Então, 330 aqui, certo? E agora a próxima, né? Foi feita uma retirada de 350. Quanto é que ele tem? Ele tem lá mais 330. Ele vai retirar 350. Olha, sinais diferentes. Sinais diferentes eu vou subtrair e vou colocar o sinal do que tem maior valor absoluto. Então aqui eu vou preencher com, se eu for preencher do mesmo jeito, né? Menos reais 20. Eu vou ficar devendo 20 ao banco. Próximo, eu vou retirar. Mas não tenho nem para mim, eu vou te retirar. Você está devendo 20, vai retirar 100. Olha, os sinais são iguais. Eu estava devendo, tirei mais, vou ficar devendo mais ainda. Eu vou ficar devendo 120. Então, devendo menos 120 reais. Preenchendo a tabelinha aqui, tá? E a última, ele fez um depósito de 200. Quanto é que eu tenho lá? Eu estou devendo 120. Mas eu depositei 200. Sinais diferentes. Eu estou depositando mais do que eu estou devendo. Então, sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Então, o último aqui vai ser um saldo de mais 80 reais. Ok, pessoal? Tranquilo e fácil, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão 14. Carolina tem no banco a quantia de 130 mil reais. No período da manhã, emite um cheque de 73.200 e depois um outro de 48 mil. À tarde faz um depósito de 18.600. Determine o saldo final no final desse dia, tá? Vamos lá. Vou escrever toda essa situação aqui como uma expressão. Então a Carolina, ela tem 300 mil lá no banco. Pessoal,
passar um cheque, emitir um cheque, apesar de ninguém mais fazer isso, tá? É você retirar dinheiro. Então ela retirou 73.200. Depois ela fez depois outro, ou seja, outra retirada de 48.000. E à tarde ela fez um depósito de 18.600. Essa é a expressão que representa esse problema, tá? Se você quiser fazer passo a passo, você pode. Se você quiser fazer por grupos de números, você também pode, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer primeiro do jeitinho na ordem que aparece aqui, tá? Vou fazer primeiro esses dois números aqui. Então, ela tinha 300.000 positivo, ó, e aí ela tirou 73.200. Eu tenho que fazer essa subtração, tá? Vou lá no meu borrão e vou subtrair 0, 0 aqui, né? Vai ficar 8. Bem, fazendo direitinho, aqui fica 2, né? Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 10. Então, ó, 2 para 10, 8. 3 para 9, 6. 7 para 12, 5. Esse resultado vai ser positivo, ok? Então ela vai ficar aqui, ó, com mais 56.800. Só que em seguida ela tirou 80.000. Lá vou eu tirar 80.000, ou 48.000. Vou fazer o quê? Vou apagar isso aqui, tá? Para não deixar tanto cálculo aqui. E vou pegar agora, eu tenho 56, sempre primeiro maior. Ele é positivo, eu vou tirar 48.000 reais da conta, tá? 0, 0, 0 para 8 são 8. Eu não posso tirar 8 de 6, né? Eu vou ter que tirar 8 de 16. 8 para 16 é 8. E 4 para 4, 0. Como de cima é maior, esta conta aqui, né, vai dar 8.800. Depois ela deposita 18.600. Vou apagar, que eu estou sem muito espaço aqui. Eu tenho 8.800 e vou depositar 18.600. Como eles têm sinais iguais, tanto faz quem eu coloco primeiro. Mas eu gosto de colocar primeiro o maior, tá? Vamos somar esses dois valores. Dá 0, dá 0. 8 mais 6, 14, vai 1. 9 com mais 8, 17, vai 1, 2. Então ela vai ficar com um saldo final de R$ 27.400 positivos, tá bom? Uma empresária muito boa. Agora vamos fazer esse mesmo problema, só que agora eu vou fazê-lo separando os grupos dos positivos e dos negativos. Ok, pessoal? Fazendo pelo método positivo e negativo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os números que são positivos, que são o primeiro e o último. Então, os positivos, né? Bolinha aqui dos positivos. Eu tenho 130.000 positivo e eu tenho 18.600 positivo. Eu vou somar 006.841 positivo. Vou pegar aqui os negativos. Quais são os valores negativos? 73.200 e 48.000. E vou somar esses dois valores. 0, 0, 2, 8 mais 3, 11, vai 1. 8 com mais 4, 12. Então eu tenho aqui 121.200 e 148.600. Lembrando que esses dois valores têm sinais contrários. Vou colocar primeiro maior. Embaixo eu vou colocar o menor, e aí vou subtrair os dois resultados. Aqui dá 0, aqui dá 0, 2 para 6, 4, 1 para 8, 7, 2 para 4, 2, 0, 27.400, a mesma resposta anterior, tá bom? Então você escolhe o método que você quer resolver. Vamos à próxima questão. Questão 15 diz o seguinte: na reta dos números inteiros, considere os pontos que apresentam os números -1 e 8. Qual é a distância entre eles? Bem,
já expliquei isso, né? Quando você quer saber a distância entre dois pontos, se eles forem do mesmo lado, ou seja, se eles tiverem sinais iguais, você subtrai os seus valores absolutos. Se eles são um negativo e um positivo, você soma os seus valores absolutos. Então a distância entre eles é de 9, tá? Como assim? Fazer uma reta, colocar uma reta aqui, tá? Aqui é o menos 1, aqui é o 0, aqui seria o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Se você sai do menos 1 e vai até chegar ao 8, você se deslocou quantas casas? Você deu quantos saltos, né? Eu costumo falar. Quantos pulinhos eu dei? Eu dei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu dei 9 pulinhos. Mais prático é só pegar os dois valores absolutos, já que é um negativo e um positivo, e somá-los, tá? Se eles fossem dois negativos, você subtrairia. Se fosse dois positivos, você também subtrairia. Mas como é um positivo e um negativo, você soma os seus valores absolutos, ok? Vamos à próxima. Questão 16. Outra questão, já fizemos uma parecida, tá? Você vai descobrir qual é o valor de A, você vai descobrir qual é o valor de B, e você vai somar A mais B, certo? Então vamos descobrir o valor de A. Tanto faz você seguir a ordem ou somar os positivos, somar os negativos. Se eu somo aqui os positivos, dá 4, se eu somo os negativos, dá 9, e se eu faço menos 9 mais 4, eu encontro para A menos 5. A mesma coisa com B, 4 menos 7 mais 1, se eu somar os positivos dá 5, se eu somar os negativos dá 7, se eu subtrair os positivos dos negativos dá menos 2. E se eu fizer o A mais B, ou seja, o menos 5 mais o menos 2, eu vou ficar com menos 5 menos 2, que chegarei no resultado menos 7. Outra questão bem simples. Vamos adiante. Vamos lá, pessoal. A questão 17 fala assim: um revendedor controla suas compras e vendas com uma tabela, como na figura abaixo. Sobre os valores escritos na tabela, responda. Ele teve lucro ou prejuízo na venda do produto do item A? De quanto? Ele teve lucro ou prejuízo sobre a venda do item B? De quanto? Qual o saldo final desse vendedor? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos calcular o saldo final, né, de cada vendedor, sabendo se ele teve lucro ou prejuízo. O produto A, ele compra por 36 e vende por 44. Como venda é maior do que compra, ele vai ter lucro. É igual ao saldo de gols, né? Gols prós, gols contra. É a mesma ideia. Você vai fazer o quê? Você vai subtrair esses dois números. Você vai fazer 36, no caso, vou colocar primeiro vendas, tá? Sempre vou colocar 44 menos 360. Sempre vendas na frente do custo, tá? Isso vai me dar o meu lucro. Então, fazendo esse cálculo aqui, 440 menos 36, isso aqui vai dar 80. Esse 80 é positivo, porque as vendas foram maiores do que o lucro. O item B, ele primeiro sempre vendas, tá? 200 menos 230. Olha, ele comprou por 230 e vendeu por 200. Teve prejuízo. Prejuízo de quanto? 30. O item C, ele comprou por 144 e vendeu por 399. 399 menos 140. Fazendo esta subtração aqui, vai dar 9, vai dar 5 e vai dar 2 positivo. Ok? E o último item, ele comprou por 500 e vendeu por 450. Sempre primeiro venda, depois compra. Isso vai dar um saldo de menos 50. Certo? Então, agora vamos responder os dois primeiros itens. Ele teve lucro ou prejuízo no item A? No item A ele teve lucro. De quanto? De R$80, né? R$80. Ok? E no item B? No item B ele teve prejuízo.
de quanto? De R$30. Tá? O prejuízo já é a palavra menos, tá? Lucro já é a palavra mais. É o símbolo mais. Certo? Então, se eu coloco mais 80, eu sei que ele teve um lucro de 80. Se eu coloco menos 30, eu sei que ele teve um prejuízo de 30. Qual o saldo final dele? O saldo final basta eu efetuar esses resultados aqui, certo? Bem, vai ser mais prático para mim usar aquela história, né? Ó, pessoal que é positivo, vem para cá, 259,80. Isso vai me dar um total de 339 positivos. Pessoal que é negativo, vem para cá. Os negativos são 50 e o 30. Somando os dois negativos, vai dar 80 negativo. Fazendo a diferença entre esses dois números, né? Esse é positivo e esse é negativo. Isso aqui vai me dar 9. Tiro 1 daqui, venho para cá. 8 para 13, 5. Né? E aqui vai ficar 2. Mais 200. Qual foi o lucro final? O lucro foi de R$259. Ok, pessoal? Então, pessoal, a questão número 18, ele quer que você escreva os ângulos abaixo, né, que estão na forma mista, apenas em segundos, tá? Para fazer isso, nós vamos usar a nossa tabelinha de conversões, tá? Eu quero transformar todo mundo em segundos. Então, note que aqui embaixo tem uma setinha dizendo que se você quiser transformar de graus ou minutos para segundos, você tem que multiplicar. Já que se você quiser transformar em segundos para minutos ou de minutos para hora, você vai dividir, tá bom? Então tem uma setinha aqui, tá pequenininha, mas dá para enxergar. Então, como é que eu transformo esse número aqui totalmente em segundos? Vamos por partes, tá? Eu vou começar com os 20 graus. Os 20 graus eu vou primeiro transformar em minutos, multiplicando por 60. 20 vezes 60 vai dar 1.200 minutos. Tá? Minutos é uma tracinho, beleza? E agora eu vou multiplicar isso aqui vezes 60 de novo para transformar em segundos. 1.200 vezes 60 vai dar 72 seguidos de 3 zeros, 72.000 segundos. Tudo bem? Então fiz a transformação dos 20 graus, eles viraram totalmente segundos. Então isso aqui eu já fiz. Agora vamos aos 25 minutos, tá? Os 25 minutos eu vou multiplicar por 60. 25 vezes 60 vai dar 1.500, tá? Então eu vou escrever aqui 1.500 segundos. Lembrando que eu começo de trás para frente, tá? A última casa que tem que ficar igual. Todo mundo aqui na última casa, tá? Ó, 0,051, 1.500. E por fim, eu vou colocar os 30 segundos aqui no finalzinho. E aí eu vou somar todo mundo, ó. 0 com 0 com 0 dá 0. A casa da dezena aqui vai dar 3. A da centena vai dar 5. Da milhar vai dar 3. E a da dezena milhar vai dar 7. Então eu tenho aqui 73.530 segundos. Tranquilo? Vou fazer a mesma coisa com o item B. Eu vou pegar os 50 graus e vou transformar em minutos, multiplicando por 60. Né? C vezes 5, 30, seguido de 2 zeros. Agora são minutos. Só que eu não quero minutos, eu quero segundos. Então vezes 60. 3 vezes 6, 18, seguido de 4 zeros. Então eu tenho aqui 180.000 segundos, tá? E agora eu vou pegar 30 minutos e multiplicar por 60. 3 vezes 6, 18. 18 seguido de 2 zeros, 1.800. E por fim, os 10 segundos aqui. E é só você somar 0, 1, 8, 1, 8, 1. Transformei tudo em segundos. Ok, pessoal? Só isso. Vamos para a próxima.
19. Escreva a representação dos números mistos dos ângulos abaixo. Ele quer na forma mista, ou seja, ele quer graus, minutos e segundos, tá bom? Como é que eu faço isso? Ainda com aquela tabela em mente, tá? Agora eu vou transformar de segundos para graus e minutos. Como é que eu faço? Dividindo. Só que eu vou dividir calmamente. Aqui são 100 mil segundos. Você vai dividir isso por 60. Primeira coisa que você não pode fazer é cortar esse zero com esse zero, tá? Não sei se vocês usam essa técnica para facilitar as contas, só que aqui eu não posso, tá? Eu não posso estar cortando zero porque eu preciso do resto exato, não do resto simplificado. Ok? Então vamos dividir isso aqui por 60. Vou começar com 1, né? Porque 2 passa. 1 vezes 60 é 60. Para 100 sobram 40. Vou baixar esse zero aqui. E o número que eu tenho agora é 400. 400 dividido por 60 dá 6. 6 vezes 60 dá 360. Para 400 sobra 40. Vou baixar o outro zero. Novamente eu tenho 400. Novamente eu terei 6. 6 vezes 60 dá 360. Vou baixar o último, que vai dar 40, né? E eu vou baixar o último zero. Certo? Vai dar 400, que novamente vai dar 6, né? Que novamente vai dar 360. Que vai sobrar de resto aqui 40 segundos. Esses 40 segundos, eles não vão ser jogados fora, tá? Eles vão ficar para o meu cálculo final. Bom, 40 segundos. Bem, eu tenho segundos dividido por 60, eu tenho minutos. O que é que eu vou fazer agora? Até mudar de cor, eu vou dividir os minutos por 60. Se eu divido minutos por 60, eu encontro graus. Beleza? Então vamos lá. 16 é pouco, eu vou ter que ter 166. Isso aqui vai ser 2. 2 vezes 60 vão me dar 120. Para 166 eu vou ficar com 46. Baixa o 6. Eu tenho agora 466. Aqui vão ser 7, né? 7 vezes 6, 42. Então dá 420. Para 466 vai dar 46 minutos. Esse é o outro resto, tá? E quando eu divido minutos por 60, eu encontro graus. A minha resposta aqui vai ser 27 graus, 46 minutos e 40 segundos. Acabou, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui com o item B. Só que o item B, ele já está em minutos. Se ele já está em minutos, isso quer dizer que eu vou apenas efetuar uma divisão por 60, tá? Então vamos lá, 25 é pouco, tem que ser 250. Então isso aqui vai ser 4, né? 4 vezes 60, 240. Para 250, sobram 10. Baixo o zero, eu tenho 100, que vai dar 1. 1 vezes 60 é 60. Para 100, 40. Acabaram-se os minutos, 40 minutos de resto. E quando eu dividi por 60, eu encontrei graus. Então a resposta do item B é 41 graus e 40 minutos. Acabou. Apenas uma divisão, porque eu já estava em minutos, tá? Quando eu estou em segundos é que eu tenho que efetuar duas divisões, se possível, né? Se eu já estou em minutos, eu só vou efetuar uma divisão, mesmo que aqui dê um número maior do que 60, tá bom? E a última, letra C, eu tenho 4.200 segundos. Eu vou pegar 4.200 e vou dividir por 60. Lembrando que aqui são segundos, tá bom? Vou fazer um pouquinho aqui mais em cima. 4.200, vou dividir por 60. Então 42 é pouco, né? Então tem que ser 420, isso aqui vai ser
7. 7 vezes 60 são 420. Para 420 dá 0. Tem muita gente que faz essa conta errada, pensa que a resposta é 7. A resposta não é 7, porque você ainda tem que baixar esse 0. Tá? E como eu baixei o número, se eu for dividir 0 por 60, vai dar 0. E 0 vezes 60 é 0. Para 60 é 0. Tá? Pouca gente faz essa continha aqui, ou pelo menos coloca o 0 aqui. Tá? Bem, voltando ao assunto, a resposta não era 7, era para ser 70, tá? Porque 7 vezes 60 dá 420. Para seja 4.200, tem que ser 70 vezes 60. E agora eu vou pegar esse número e, como ele é maior do que 60, eu vou dividir por 60. Dividindo 70 por 60 só dá 1. 1 vezes 60 é 60. Para 70 sobram 10 minutos. Isso aqui é o resto, né? E o 1 é a transformação em graus. Então, 4.200 segundos vai ser igual a 1 grau, 10 minutos e nenhum segundo, tá bom? Não tem segundos aqui porque os segundos deram resto zero. Se você quiser escrever desse jeito, fique à vontade, tá bom? 1 grau, 10 minutos e 0 segundos, tá bom? Vamos à próxima questão, 20. Vamos lá, pessoal. A questão de número 20 diz assim: construa um ângulo de 2.100 minutos. Espera aí, no transferidor não tem isso não. Por quê? Porque você vai ter que pegar esses 2.100 minutos e transformar em graus. Como é que eu faço isso? Primeiro você vai pegar os 2.100 minutos e vai dividir por 60. Vamos lá. 21 é pouco, tem que ser 210. 4 passa 3. 3 vezes 60, 180. Para 210, isso vai me dar 30. Baixe o 0. 30 por 60 vai dar 5. 5 vezes 60, 300. Para 300, 0. Minutos, não tem resto, né? Resto é 0 dos minutos. E aqui a transformação para graus são 35 graus, tá bom? Então eu tenho que construir um ângulo de 35 graus. Primeiro passo, colocar um segmento, né, que eu coloquei aqui, ó, segmentozinho, tá? E esse segmento aqui, tamanho qualquer. O começo dele é bem aqui, tá? Então eu quero construir um ângulo. Primeiro passo, um segmento na horizontal, tá? Uma semi-reta. E aí eu vou colocar o meu transferidor, eu vou pegar o meu transferidor e vou posicionar a extremidade dele, ó, no tracinho aqui do meio. Dependendo do seu transferidor, isso aqui é um pouco diferente, né? Nesse meu transferidor aqui, tá? A marcaçãozinha é esse pontinho aqui, tá? O encontro dessas duas retas, tá? Aqui ó, tem um Tzinho. E aí eu vou colocar essa extremidade aqui. Você pode seguir a linha do 180, né? Que também ajuda, tá? Então, esse pontinho aqui. Beleza? Eu quero um ângulo de 35 graus. Então, vamos lá. Ó. Quando eu coloquei o transferidor desse jeito aqui, eu tenho dois números aqui. Ó. Eu tenho 180 aqui e aqui dentro eu tenho esse 0. Eu vou usar a numeração do 0, tá? Então, desse 0 aqui, eu preciso de 30 graus. Então, 10, 20, 30. Na verdade, não são 30, é 35, né? Então, 35 é esse tracinho maior aqui, tá? Como eu não consigo riscar aqui, porque o meu transferidor, eu não consigo riscar nesse ponto, eu vou aqui para fora do transferidor. Eu vou marcar bem aqui uma bolinha, tá? Um pontinho, marcando que é bem aqui nesse ponto que eu tenho 35 graus. E aí eu pego a régua, tiro o transferidor, tá? E passo a régua. Ok? Pronto, eu fiz o ângulo de 35 graus. Ok? A próxima questão, ele quer que você diga quem é o maior, 4.000 segundos ou 50 minutos. O ideal é que você só pode comparar duas coisas que são da mesma unidade, tá? Então eu não posso ficar comparando segundo com minutos assim. Eu tenho que transformar os dois ou em minutos ou em segundos, tá? Mais prático transformar, aí fica para vocês, é mais fácil multiplicar ou dividir?
Aí é mais fácil multiplicar. Então eu vou transformar os 50 minutos em segundos, fazendo 50 vezes 60. 5 vezes 6, 30, com mais 2 zeros dá 3.000. O que é maior, 4.000 ou 3.000? 4.000. Então 4.000 segundos é maior do que 50 minutos. E acabou. Ok, pessoal? Vamos para o próximo. Questão 22. Questão 22, ele quer saber qual o nome e a medida do ângulo registrado no transferidor abaixo. Olha aí, já tem outro transferidor, tá? Qual o nome? O nome tá bem aqui, tá? Ó, não precisaria nem ter muito trabalho. Começa nesse A, tem vértice no O, né? E vai lá para o B. Então eu tenho aqui as semirretas OA e a semirreta OB, são os lados desse ângulo. O vértice é o O, então o ângulo vai ser a representaçãozinha aqui, AOC. Qual é o nome? O nome é AOC. E qual é a medida? Aí vamos àquele probleminha, ó. O ângulo está do lado de cá agora, ó. Preste atenção que aqui do lado de dentro eu tenho 180, do lado de fora eu tenho 0. Eu sempre vou usar a numeração que o 0 ficou em cima da linha. Então, eu vou usar essa numeração aqui de fora. E vou seguir essa numeração, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 110, até que chegou aqui. Então, esse ângulo AOC é um ângulo de medida 120 graus. O transferidor já está aqui. Se o transferidor já está no problema, pessoal, você não tem que pegar o seu transferidor e jogar em cima do transferidor do problema nada, tá? O transferidor está aqui, você vai usar o transferidor que está no problema. Nada de pegar o seu transferidor e colocar aqui em cima desse não, tá? Ele já está aqui, você tem que usar o transferidor do desenho. Diferente da próxima questão, que não tem o transferidor e você vai ter que colocar o transferidor em cima, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão 23. Com auxílio do transferidor, agora ele está pedindo, ó, pegue o seu transferidor, meça os ângulos abaixo, tá? Como é que eu vou fazer isso? Tá aqui meus transferidores aqui embaixo, tá? Eu vou pegar o transferidor, tá? Aquele transferidor mais bonitinho, e vou pegar esse pontinho aqui, ó, que é o ponto super importante, e vou colocar em cima do vértice aqui, tá? Se der alguma diferença entre a medida que eu estou fazendo aqui e a medida de sala, tá? Vamos considerar a medida de sala. Apesar que aquele transferidor, esse aqui eu acho mais preciso do que aquele de sala, tá? Mas vamos pegar as medidas de sala. Eu vou pegar esse transferidor e vou deslocá-lo até que esse pontinho azul fique sobre aquele outro pontinho azul que eu marquei, tá? Ó. Então eu vou deslocar o meu transferidor dessa posição para aquela posição lá, certo? Vamos lá, desloquei, ó, bem direitinho. E aí eu vou ver, olha, quem que ficou em cima da linha foi esse 0 aqui de dentro. Então, nesse desenho, eu vou usar a numeração de dentro. Tá? Na numeração de dentro, nós temos aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40. Opa, quase 45. Eu diria que esse ângulo aqui é um ângulo de 44 graus, porque está um tracinho antes do meio. Tá? Olhando aqui bem de perto, meu transferidor óptico aqui está dando 44 graus. Ah, professor, eu botei 45, beleza. Ah, professor, eu botei 43, beleza. Ah, professor, eu botei 50, aí não dá, tá? Então, valores próximos ao dado aqui serão aceitos. Valores muito distantes serão descontados, tá bom? Vou fazer a mesma coisa com esse outro ângulo, tá? Esse outro ângulo, né? Esse ângulo aqui é um ângulo agudo. E esse outro ângulo aqui é um ângulo mais aberto, é um ângulo obtuso. Vou pegar o mesmo procedimento, vou pegar a marcaçãozinha que o meu transferidor tem, certo? E vou pegar essa marcaçãozinha aqui e trazer por vértice, tá? Alguns transferidores têm só um tracinho, alguns transferidores têm um alvo, tá? Então vai depender do seu transferidor. Então esse marcaçãozinha vem para cá. Você vai precisar do seu transferidor na prova, tá? Então vou deslocá-lo, ó. Ficou lá em cima direitinho, 0 em cima da linha. Qual foi o 0 que ficou em cima da linha? Foi o 0 aqui de dentro. Então eu vou usar a numeração de dentro, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100, 110, 120. Eu diria que nesse transferidor está dando 122 graus. Ah, professor, eu marquei 120. Beleza, tá perto. Ah, professor, eu marquei 130. Não dá, tá?
pela proximidade eu ainda aceito. Tudo bem, pessoal? Então, você usa o transferidor sempre tomando cuidado desse pontinho ficar nessa marcação e do zero ficar em cima da linha. Tomou esses dois cuidados, é só construir e medir o ângulo. Vamos ao próximo desenho. Questão 24. Questão 24 tem o seguinte: escreva a medida do ângulo formado pela escada em minutos. Então nós temos aqui uma escada, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou riscar o ângulo que eu quero para que fique mais destacado, tá? O ângulo que eu quero é esse aqui, tá bom? Ó, entre as duas partes de dentro da escada. Deu para destacar direitinho. E agora eu vou pegar o meu transferidor e vou dar um jeito de ele ficar em cima dessa posição aí, tá? Ó, vou pegar o transferidor, ó, coloquei ele em cima. Note que eu tive que girar o transferidor porque a linha estava nessa posição, colocando o vérticezinho lá naquele Tzinho que ele tem e colocando o zero em cima da linha. Do jeito que eu coloquei o transferidor, o zero que está em cima da linha é o zero de dentro. Então eu tenho que usar a numeração de dentro, tá? Pela minha visão aqui, né, essa abertura aqui está dando uma abertura de, eu estou olhando aqui de perto, está dando uma abertura daqui para cá, está me dando uma abertura de 35 graus, certo? Então a resposta aqui é 35 graus, só que agora eu tenho que transformar em minutos. Como é que eu transformo em minutos? Multiplicando por 60. Então vamos fazer 35 vezes 60. Quando eu estou multiplicando com zero, eu boto zero aqui e vou fazer 6 vezes 5, 30, vão 3, 6 vezes 3, 18, com mais 3, 21. Então eu tenho 2100 minutos. Ok, pessoal? Está resolvido, né? Foi o contrário daquela outra questão que nós fizemos. O TD, estudem, revisem e boa prova.